Ba-dum bum, ba-dum bum, ba-dum bum, ba-dum bum, ba-dum bum. Oi gente, meu nome é Nani Mantovani e eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês por algumas razões. Principalmente, eu tenho recebido muitas mensagens no WhatsApp e no Instagram das minhas alunas e com dúvidas de que marcas eu confio, que marcas elas podem comprar pra quem tá começando agora, seja se você estiver fazendo um bolo pra vender ou fazendo pra sua família, não importa. Resolvi montar esse vídeo pra vocês com todo carinho, passando muitas dicas de que marcas eu confio, por que usar o ingrediente Y, o ingrediente X, enfim. Abrir mesmo o jogo com vocês com o que é legal você usar. E claro, se tiver qualquer dúvida, você deixa um comentário, você me procura no Instagram, que vai ser um prazer solucionar qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Bom, vou começar então com a farinha. Beleza, farinha, seguinte. Independente disso, gente, outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, nunca economize demais, lógico, você tem que sempre pesquisar produtos que têm um bom custo-benefício para você, mas jamais baixe demais o seu valor, porque inevitavelmente o seu cliente, a sua família, quem for consumir o que você produzir, vai notar o resultado final da receita. Então não adianta você tentar pegar o chocolate mais barato que tiver na estante, porque não tem como. Lá no final o gosto é diferente, a textura é diferente, não vale a pena, tá bom? Resumindo, o barato sai sempre caro, tá bom? Você vai vender uma vez e só uma vez. Seu cliente não vai querer pedir de novo de você. Então vamos lá. Farinhas, gente. O importante é que vocês saibam que ela tem que ser sempre do tipo 1, ela tem que ter um baixo índice de proteína. Essas aqui são todos 7% de proteína. Uma farinha rica em proteína, ela é ideal para fazer pães, não para fazer bolo, ou seja, sempre do tipo 1. Aqui estão 3 marcas que eu confio, você pode reparar que todas elas estão embaladas em papel, isso não é à toa. Sempre farinhas embaladas em papel ajuda a que elas respirem mais, tá bom? Então dá certo você comprar farinhas embaladas em plástico, mas enfim, prefiro as de papel. Dona Benta, Sol, Renata, são alguns dos exemplos. Tem vários por aí no mercado que confia. Só dá uma olhadinha sempre no índice de proteína e vai fazendo um teste. De preferência, sempre teste seus bolos, suas receitas, quando é pra você consumir e não pra vender. Assim que você gostar da marca, tiver confiança, aí sim você faz pra vender. Resumindo então, você tem que prestar atenção aqui na farinha. Se ela é de papel, se ela tá embalada em papel, é lógico, né? Se ela tem baixo índice de proteína, o barato sai caro. E outra coisa importante, isso não é referente à marca de farinha que você vai usar, mas em si, qual é a função da farinha em um bolo, principalmente? Ela é quem dá a maior estrutura. Se você usar em excesso, provavelmente seu bolo vai ficar, sabe quando ele fica com aqueles picos? Ele cresce desigual, você pôs muita farinha, ele tá com a massa seca. Se você colocar muito pouco, é o contrário, ele vai ficar muito doce, semelhante a um brownie. Ele vai assar, mas ele vai ficar muito maciço. Bom, é isso aí sobre a farinha. Vamos para açúcar? Açúcar. Seguinte, açúcar é uma coisa mais fácil. Eu não sou tão presa assim em relação a marcas. Eu tenho aqui minhas marcas favoritas de açúcar, que seria a União, todo mundo conhece. Da Barra, que na verdade é da mesma empresa da União, também confio muito. Caravelas. Caravelas também é sensacional. Tô mais acostumada a sempre fazer bolos com açúcar refinado. Não significa que você deva fazer com açúcar refinado. Você pode fazer com açúcar cristal, que aqui eu tenho da marca União. Não precisa necessariamente, mas enfim, também dá certo. Esse aqui, ele homogeneiza melhor, ele se dissolve mais rapidamente, porque ele tem uns grânulos menorzinhos que o cristal. Outra coisa que você precisa saber, qual é a função do açúcar numa massa? Principalmente, ela dá umidade a uma massa. É por isso que bolos com açúcar tendem a ser mais úmidos do que bolos que seriam, no caso, com adoçante ou que levam outros tipos de adoçantes que não são dietéticos, na verdade. Por exemplo, o mel, sei lá. Outra coisa que é importante você saber é que se você colocar em excesso o açúcar na massa, ela vai se tornar como se fosse um suspirinho. Sabe quando você vê a massa e ela tem aquela película crocante em cima? Isso significa que você colocou açúcar demais na sua massa. Colocou açúcar de menos, ela também fica seca e ela também pode estragar mais rápido, porque o açúcar, ele conserva.
seja qualquer tipo de recheio, de geleia, de massa, enfim, seja o que for. Deu para entender o açúcar? Basicamente isso. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre um próximo tipo de adoçante que não necessariamente o açúcar de cana. Vamos lá? Vamos lá, esses aqui. Eu tenho aqui com vocês o adoçante culinário. Esse adoçante culinário, gente, não é o mesmo que você usa para adoçar o seu cafezinho, para você colocar, enfim, não é isso. Esse adoçante culinário, ele é um que aqui eu uso da União, que eu gosto muito, que o gostinho dele não fica tão forte, não é tão óbvio que você está usando um adoçante que é diet, na verdade. Então, esse aqui você vai usar só para você ter uma noção. Se você está usando uma xícara de açúcar na sua massa, você vai substituir por uma xícara de adoçante. Você não pode usar a mesma coisa em peso. Se você usar a mesma coisa em peso, você vai ter... Ele vai ficar muito, muito doce e muito, muito pesado. O que mais, gente? Fora esse, eu tenho o açúcar de coco, que hoje em dia está sendo muito mais fácil você encontrar ele no supermercado. Ele já foi um ingrediente mais raro, muito caro. Hoje em dia ele está muito mais acessível. Ó, só pra vocês terem noção, a carinha dele, tá vendo? E ele tem um sabor muito gostoso. Então vale a pena você fazer um teste, não necessariamente substituir por 100% do seu açúcar refinado, mas talvez, quem sabe, colocar 30% aí do seu bolo, substituir pelo açúcar de coco ao invés do refinado, vai ficar um sabor super interessante, vai dar uma corzinha legal também, enfim, sou fã. O último açúcar que eu gosto também é o mascavo. Mascavo, gente, tem muitas marcas no mercado, então por isso que eu não trouxe aqui pra vocês uma marca em especial para vocês não ficarem fixados nisso. Importante de você saber do açúcar mascavo, ele é muito mais úmido e por isso ele vai deixar o seu bolo sim um pouquinho mais pesado e mais maciço. É normal isso. Um pouquinho, não deve ficar demais, tá? Então é legal você também não substituir por 100% do açúcar mascavo para não ficar tão pesado. Substitui parcialmente. O importante do açúcar mascavo é você ter a noção. Nunca pegue uma marca que ele seja muito escuro, porque senão isso vai mudar demais a cor da sua massa, do seu brownie, seja o que for, do seu cookie. E outra coisa importante é, ele não pode ter uns grânulos, sabe aquelas pedrinhas? Aquelas pedrinhas, elas se dissolvem eventualmente no forno, mas tenta fazer com que ele seja um pouquinho grânulos menores, mais homogêneo, que assim você vai ter um resultado muito mais satisfatório para você. Agora quem vai ser, eu vou falar do cacau. Gente, cacau, chocolate em pó, achocolatado, são três coisas diferentes, tá? Então, tenha sempre em mente que quando a gente diz cacau em pó, a gente diz cacau em pó 100%. Ou seja, ele não tem açúcar, não tem nada de açúcar. Se a gente usa, aqui no caso, vamos lá, é esse aqui. É esse aqui. Tá vendo? Eu gosto muito dessa marca da Cical. Não precisa ser necessariamente dessa marca. O chocolate, os dois frades agora, que a gente aqui em São Paulo chama de chocolate do padre, eles lançaram um cacau em pó, que é 100% cacau. Não é aquela caixinha vermelhinha, é a caixinha marrom. Então, esse aqui é muito legal para você fazer bolos de chocolate, porque o sabor fica mais intenso, a sua massa fica bem mais pretinha. Enfim, eu acho que é muito importante. E outra coisa que vale a pena vocês saberem, existem dois tipos de cacau no mercado. O que você mais encontra é esse aqui mesmo, que seria um cacau que ele é ácido. Ou seja, ele é mais clarinho e ele tem um sabor mais amargo. Se você quiser um cacau que seja mais levinho, aí o que a gente faz? A gente pega um cacau alcalino. Alcalino nada mais é do que ele é uma base, ele deixa de ser um ácido. Ou seja, ele vai se tornar muito mais escuro e com sabor muito mais suave. Isso também é legal pro seu bolo. Não é o que eu uso no meu dia a dia, mas dá super certo pro seu bolo, para fazer brigadeiros escuros. É uma boa pedida. E outra coisa que é legal você saber é o chocolate em pó. Chocolate em pó, gente. Esse aqui. Esse aqui que eu tô usando, ele é 50% cacau. Não precisa necessariamente ser 50%. A gente encontra no mercado 33%, 70% cacau, existem várias porcentagens. E o importante é você saber que, em relação a chocolate em pó, nunca substitua ele por achocolatado. Achocolatado é uma versão industrializada, ultraprocessada, de um ingrediente que é desnecessário você acrescentar na sua massa. Não vou ficar citando marcas aqui, mas só para vocês terem noção. Toda vez que você for usar um achocolatado, e seja em qualquer receita, você pode sempre substituir ele por um chocolate em pó 50% cacau. Agora,
vamos falar de olhos. Olhos, vamos lá. E agora eu vou falar do olho, só que o olho eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Espero vocês lá. Beijo!